Fala galera! Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like maroto. O nome da obra vai estar ali no canto superior da tela. Nossa protagonista feminina se apresenta como Azel, a bruxa da Floresta Negra. No entanto, ela revela que seu nome costumava ser outro, embora já não seja chamado há anos. Isso aconteceu porque, depois de cair no rio e morrer em um acidente, ela possuía o corpo de uma bruxa maligna de um conto de fadas. Desde então, Azel vive com o estigma dessa nova identidade. Logo no início, ela decide revelar que é um corpo que pode sobreviver, mesmo que seja estrangulado em uma ilha deserta. Ela tentou várias coisas para se adaptar à nova realidade e acabou desenvolvendo um hobby peculiar: assar biscoitos em forma de pessoas. Outro de seus passatempos inclui convidar pessoas para experimentar seus biscoitos de formas humanas. Mas talvez por causa do karma do corpo original, ela foi acusada de assar humanos de verdade, e assim começou a ser conhecida como Azel, a bruxa canibal da Floresta Negra. As pessoas tremiam ao passar por sua cabana. Após muita reflexão, Azel encontrou uma solução: construir a casa mais assustadoramente doce, que ninguém conseguiria ignorar. Ela observa sua obra-prima com um sorriso radiante, os olhos brilhando de admiração. A partir daquele ponto, as pessoas não poderiam mais passar despercebidas. Ela gira em torno de si mesma, imaginando fazer novos amigos e compartilhar biscoitos com eles. Escondida atrás de uma árvore, Azel espia uma mulher se aproximando da casa. A mulher dá uma pequena mordida em um biscoito e começa a comê-lo. Nesse momento, Azel emerge das sombras e sussurra: "Está gostoso." Tem mais lá dentro, junto com diversos chás. Mas, no instante seguinte, a mulher grita e sai correndo, aterrorizada. Os olhos de Azel perdem o brilho, e ela é tomada pela solidão de suas vidas passadas e presente. Uma memória de sua avó ressurge quando ela sorri ao pensar que, pelo menos, tinha sua avó, que lhe dizia para comer bem e viver bem, mesmo que fosse apenas por uma refeição. A determinação enche seus olhos, e Azel resolve primeiro aproveitar algo delicioso e depois se fortalecer. Ela se anima enquanto faz doces. Seu rosto se ilumina com um sorriso ao ver suas criações adoráveis. Fez bolo de cenoura, torta de maçã, vários biscoitos e até uma cesta cheia de scones. O dia está perfeito, ela percebe ao olhar pela janela. No entanto, um pensamento ainda paira em sua mente. Seria mais perfeito se tivesse alguém para compartilhar os biscoitos. Mas então Azel percebe que não está tão sozinha assim. Rapidamente pega seu gato, que estava de olho nos biscoitos com água na boca. Ela avisa firmemente a Daisy que ela não pode comer biscoitos, mas promete fazer biscoitos especiais para gatos mais tarde. Um cachorro então se aproxima, lançando um olhar reprovador para Daisy, insatisfeito com a ideia de ela engordar. O cão grita com a gata para não ganhar peso em seu corpo. Azel ri nervosamente enquanto observa a briga dos dois, admitindo que, embora seja um pouco solitário, está tudo bem, pois ela tem ambos ao seu lado. Além disso, revela que eles também são capazes de fazer magia como ela. Daisy, na verdade, é a alma de um cachorro dentro de um corpo de gato, enquanto o cão Elite é uma alma de gato vivendo no corpo de um cachorro. A troca de almas é uma magia proibida, mas a Azel original quebrou esse tabu e realizou um experimento que resultou na troca de corpos entre os dois. Ela admite que não sabe muito sobre a bruxa, cujo corpo ela possui, e tampouco conhece os detalhes da história ou da trama. Tudo o que sabe é que os protagonistas principais são Hansel e Gretel, e então ela se pergunta: se encontrar Hansel e Gretel, será que desempenhará o papel da bruxa má que os captura e come? Com o coração frustrado, Azel geme baixinho. Ela não é uma canibal, a pobre garota pensa consigo mesma, sem nem sequer conhecer o conteúdo do livro. Não pode simplesmente ser uma bruxa boa. As vozes de algumas crianças interrompem seus pensamentos. Ao olhar pela janela, ela vê dois pequenos comendo doces. O menino murmura que estão tão deliciosos que ele está prestes a chorar, muito emocionado. Enquanto isso, a menina tapa a boca dele com a mão e o olha com severidade, sussurrando que a bruxa má vive ali. Azel observa as crianças, atônita, e se pergunta: e se eles forem Hansel e Gretel? Imagens borradas da história original começam a emergir em sua mente, criando uma sensação de que algo grande está prestes a acontecer. De repente, uma lembrança distante a assola. Ela lutava para manter-se à tona em um rio, implorando desesperadamente por ajuda. Ela nunca soube nadar muito bem, mas mesmo assim entrou na água de maneira imprudente, sem pensar. Embora tenha sido um ato estúpido,
Hazel não consegue se arrepender completamente, pois aquela criança conseguiu voltar para sua família. Diferente dela, que não tinha ninguém para quem retornar. No entanto, isso não mudava o fato de que ela não queria morrer ainda. Com um sobressalto, seus olhos se abrem de repente, e ela se depara com um teto estranho e desconhecido. Seu olhar vagueia pela sala em confusão, tentando reconhecer o lugar. Velas acesas e livros antigos chamam sua atenção, mas um suspiro escapa de seus lábios quando seus olhos caem sobre uma moeda. No reflexo da moeda, Hazel vê que a cor de seus olhos mudou, o que a deixa ainda mais desorientada. Ela segue o reflexo até um espelho próximo e se depara com sua própria imagem. Por um momento, ela fica paralisada, incapaz de se mover, até que a moeda escorrega de sua mão e ela cobre a boca, incrédula. Hazel percebe que foi parar no mundo do conto de fadas que ela mesma ilustrou. Durante o dia, ela era professora de jardim de infância, mas à noite, trabalhava como ilustradora freelancer. Lembra-se de ter lido um comentário que pedia a troca do ilustrador da bruxa, pois era assustadora demais. Na época, ela ficou chocada e se perguntou como uma personagem de conto de fadas poderia ser tão assustadora. Mais tarde, ao telefone, ela finalmente entendeu. Sua ilustração realmente era muito amedrontadora. Tudo porque ela desenhou a bruxa sem imaginar que um dia se veria presa em seu próprio corpo. Além disso, jamais esperava encontrar personagens de contos de fadas na vida real. De volta ao presente, Hazel observa as crianças com um sorriso radiante, pensando que finalmente algo novo está acontecendo em sua tediosa rotina. Ela corre na direção dos pequenos, que ficam petrificados, como se tivessem visto um fantasma. Bruxa má! Eles murmuram em uníssono, antes de fugirem em pânico. Com um simples movimento dos dedos, Hazel usa sua magia para trazê-los de volta, achando graça do fato de que a chamaram de bruxa má assim que a viram. Ela os coloca no chão com delicadeza, mas só quando já estão dentro da casa. A irmã mais velha rapidamente se posiciona à frente do irmão, protegendo-o, e exige que Hazel o solte. O pequeno, soluçando, implora para que ela não o coma, dizendo que ele não é muito gostoso. Hazel, confusa, vê que o menino segura um biscoito com tanta força como se fosse a coisa mais preciosa, mesmo em uma situação de vida ou morte. Limpando a garganta, Hazel afirma com desdém, enfim, seja como for, e com um toque de ironia ensina. Se comerem algo da minha casa, o mínimo que devem fazer é me cumprimentar e agradecer. Hazel observa a pequena menina, que explica que não está nem um pouco grata, e que as pessoas disseram que aquela bruxa má deveria ter sido punida. Nossa protagonista feminina revira os olhos e murmura baixinho. É isso mesmo, o que significa que crianças más também deveriam ser punidas. A menina rapidamente nega a acusação de ser uma criança má, mas Hazel a encara com olhos frios, perguntando se ela quer dizer que não se arrepende. Com movimentos deliberadamente lentos, Hazel pega um garfo, aumentando a tensão enquanto murmura. Então elas devem ser punidas. As crianças apavoradas parecem adoráveis aos olhos de Hazel, que quase considera parar a provocação. Elas se assemelham a esquilos curiosos para ela. Hazel lhes oferece uma escolha entre dois castigos. Um, se tornarem sua refeição do dia, ou dois, se juntarem a ela para um chá com bolo. As bocas das crianças se abrem em choque, seus olhos brilhando de ganância enquanto fitam o bolo. A pequena menina tenta mascarar seu medo e nervosismo atrás de uma fachada de raiva, tentando parecer forte. Ela murmura. Ela acha que vou cair nessa, mas Hazel finge não ter ouvido e manda as crianças irem lavar as mãos para que possam comer. Sentada à mesa, Hazel mantém uma expressão severa enquanto as crianças se acomodam do outro lado. Na verdade, ela está lutando para não explodir de tanto rir ao ver como são adoráveis. Cortando uma fatia do bolo, ela empurra na direção das crianças, encorajando-as a experimentar o bolo de cenoura que ela preparou. As crianças, no entanto, demonstram preocupação e murmuram que não gostam de cenoura, relutantes em comer. Hazel insiste que elas não sabem o quão deliciosas as cenouras podem ser e, usando sua magia, despeja mel sobre o bolo, tornando-o doce sem que percebam. Após esse truque, as crianças rapidamente mudam de ideia e agora pedem ansiosamente pelo bolo. Hazel sorri ao vê-las devorar o doce. Ela então pergunta seus nomes, e a menina informa que seu nome é Luna e o nome de seu irmão é Luca. Hazel comenta que os nomes são muito bonitos e também pergunta suas idades. Luna tem 7 anos e Luca 5. Hazel sorri, mas nota que eles não são Hansel e Gretel. Ela exclama que eles ficam muito fofos juntos,
e pergunta se os pais deles não ficarão preocupados por estarem com ela. O sorriso adorável some de seus rostos, e ambos ficam em silêncio, paralisados pela pergunta. Os olhos de Luca se apagam com uma tristeza profunda. O silêncio é rompido pela voz hesitante de Luna, que entre pausas revela que seus pais os abandonaram. Azel os observa com um olhar surpreso, esquecendo a fatia de bolo em seu prato. De repente, sua mente a transporta para a própria infância. A pequena Azel estava cheia de entusiasmo, incumbida de criar algo especial para seus pais. Correu para casa com os olhos brilhando de antecipação, imaginando se sua mãe ficaria feliz com o presente que ela fez. Ao abrir a porta, chamou pela mãe, apenas para ser recebida pelo silêncio. Seus olhos ansiosos percorreram a sala até se fixarem em uma pilha de cartas sobre a mesa. Uma das cartas continha um pedido de desculpas e a instrução para que ficasse com seu pai até que sua mãe voltasse para buscá-la. Não havia mais explicações, apenas vazio. No final, seu pai também a abandonou. Preocupação surge em seus olhos enquanto olha para as crianças, pensando que elas também foram deixadas para trás, assim como ela. Ela não consegue deixar de se perguntar: o que essas crianças tão lindas fizeram para merecerem ser jogadas fora? A dúvida começa a florescer em seu coração mais uma vez. E se eles forem realmente Hansel e Gretel? Outro pensamento cruza sua mente. Talvez eles precisem matá-la para que essa história tenha um fim, mas ela imediatamente descarta essa ideia. Azel deseja um final caloroso e desejável, não um conto de fadas cruel. Nesse momento, ela decide que, até que os pais dessas crianças percebam seus erros e venham procurá-las, ela assumirá o papel de guardiã e cuidará delas. Ela então traz alguns biscoitos, dizendo que foram feitos por ela mesma. Agora Hazel está em uma missão para ser uma bruxa bondosa. Luna, chamando-a de bruxa, tenta chamar sua atenção. Hazel a corrige, instruindo-a a chamá-la apenas de Hazel. Com medo nos olhos, Luna pergunta se ela está alimentando-os com a intenção de comê-los depois. Hazel fica completamente atônita, incapaz de responder, enquanto lágrimas surgem em seus olhos. Luna, mal interpretando a situação, acredita que os biscoitos também são feitos de pessoas. Luca também se confunde, pensando que Azel encolhe as pessoas e as assa. Sem saber como lidar com as crianças paranoicas, Azel os empurra gentilmente em direção ao banheiro, instruindo-os a se lavarem. No entanto, isso só os deixa mais pálidos, pensando que ela vai comê-los após lavá-los. A expressão confusa no rosto de Azel demonstra que ela nunca teve que garantir a crianças que não iria devorá-las. Ela os questiona, perguntando se já viram alguém lavar e vestir um frango apenas para comê-lo depois. Contudo, as pobres crianças sequer viram alguém assar um frango antes. Com uma expressão de piedade, Hazel pensa que eles devem ter vindo de um lar muito pobre e decide que irá comprar frango para eles no dia seguinte. Enquanto seca o cabelo das crianças com uma toalha, ela as instrui a irem brincar com o gato e o cachorro, enquanto ela limpa a casa. Luca a observa com olhos curiosos, embora tímidos. Mais tarde naquela noite, Luca permanece acordado enquanto sua irmã dorme. De repente ele murmura para Luna: "A bruxa não é tão assustadora, né?" Hazel, que estava prestes a bater na porta para verificar as crianças, para e um sorriso se forma em seus lábios. No entanto, a irmã, que estava apenas cochilando, afirma que está acordada e que não vai dormir, com medo de que a bruxa os coma à meia-noite. Hazel entra no quarto de supetão, repreendendo a menina para dormir bem, para crescer mais alta, e garante que está cheia, então não irá comê-los. Após sair do quarto com um sorriso, Hazel percebe que não se sente mais sozinha e se sente grata pela presença das crianças. Na manhã seguinte, Luna fica pálida ao olhar para os lençóis que seu irmão molhou. Luca treme, incerto sobre o que fazer. E se eles enfurecerem a bruxa e ela decidir comê-los? Luna acaricia suavemente o cabelo do irmão, oferecendo-lhe conforto, dizendo que vai verificar se a bruxa já acordou. Ela o instrui a ficar ali. Luna entra na sala de estar e vê que a casa está impecavelmente limpa. Ela olha ao redor sem conseguir encontrar a bruxa. Por um momento, considera aproveitar a oportunidade para escapar. Mas então seus olhos pousam na figura de Hazel, do lado de fora, escondida atrás de uma árvore, escutando algumas mulheres. Luna se pergunta o que ela está fazendo, e ao observá-la pensa: será que ela está se esgueirando para cima de nós? Finalmente, ela acredita que está vendo quem a bruxa realmente é, enquanto Hazel, por outro lado, está curiosa sobre o que as mulheres estão falando.
Parece ser uma longa conversa, e o objeto de fofoca delas é o Grão-Duque. Ele é conhecido por ser louco, e o interesse de Azel desperta assim que ouve seu nome. Neste império, há apenas um Grão-Duque, o Grão-Duque Elliot Blaine, um homem que herdou o ducado muito jovem, após a morte prematura de seus pais. Graças às suas habilidades excepcionais, o Grão-Duque prospera, mantendo sua reputação intacta, apesar de seus comportamentos notórios. Perdida em seus pensamentos, Hazel não percebe quando as mulheres a avistam. Ela pula de susto quando elas gritam bruxa malvada aos berros, fugindo em terror. Desesperada, Hazel tenta detê-las, gritando atrás delas, pronta para dar uma explicação, querendo apenas que elas escutem sua história. Luna assiste a toda a cena se desenrolar com tristeza nos olhos. Hazel para abruptamente ao ouvir alguém chamar seu nome. Ao se virar, vê Luna, que parece ter reunido toda a coragem para avançar. Com uma voz trêmula, Luna explica que Luca cometeu um erro, molhou a cama e que precisa da ajuda de Hazel. É claro, nos olhos da pequena, que foi preciso muita coragem para se aproximar e pedir ajuda, confiando que Hazel não os machucaria. Os olhos de Luca estão cheios de lágrimas, e ele pede desculpas com uma adorável expressão de preocupação. Apesar de você ter me salvado e deixado eu dormir aqui, eu fiz xixi na cama, diz ele. Hazel olha nervosa, imaginando por que ele está tão assustado e se ele costumava ser muito repreendido por isso. Acariciando seu cabelo ternamente, ela o provoca. Acho que ontem à noite uma fada me molhou a cama com um puxão mágico. Ajoelhando-se na frente dele, pergunta se ele ficou nervoso por dormir em um lugar novo. Evitando os olhos dela, ele murmura que é porque Lulu não estava ali. Com uma expressão confusa, Hazel pergunta quem é Lulu. Luca explica que Lulu é seu coelho e que ele gostaria de vê-lo. No entanto, Luna aponta que ele ainda fazia xixi mesmo com Lulu por perto. Ela esclarece para Hazel que Lulu é sua boneca que ele deixou em casa. Hazel pergunta onde fica a casa deles, decidida a ir buscar o coelho para ele. Os olhos de Luca brilham com a possibilidade de ter seu coelho de volta, mas antes que ele possa dizer a localização. Sua irmã cobre sua boca e afirma que eles não têm casa. Hazel olha para a menina confusa e repete, "Vocês não têm uma casa?" Luna explica que a casa foi destruída pelo fogo, e se não fosse assim, por que eles estariam ali? Hazel percebe que algo é suspeito, mas decide deixar passar por agora. Mais tarde, enquanto ela está estendendo os lençóis, Luca olha e pergunta se ela não está brava e se não vai comê-los. Hazel responde que, se eles forem para a floresta colher cogumelos, ela não vai comê-lo. No entanto, o rosto de Luca cai ao ouvir a menção dos cogumelos, pois ele acha que eles têm um gosto horrível. Apertando os lençóis com mais força, Hazel observa com uma expressão de admiração, pensando, talvez eu seja mesmo má, porque quero comê-lo de tão fofo que ele é. Ela então anuncia que terminou de lavar a roupa e que está na hora de irem para a floresta. Conforme se aventuram mais fundo na floresta, Hazel instrui as crianças a segurarem suas mãos, pois o local é perigoso. Luna, desconfiada, pergunta se Hazel vai sacrificá-los à floresta. Hazel, surpresa, pergunta do que Luna está falando. A menina aponta para os cogumelos próximos, e Hazel instrui as crianças a colherem 10 deles. Quando perguntam quanto é 10, ela explica que é o mesmo número de dedos que eles têm. As crianças começam a arrancar os cogumelos, e Hazel, observando-as, percebe o quão inocentes e frágeis elas realmente são. Eles conversam casualmente entre si. Luca menciona que é a primeira vez que vê cogumelos daquele tipo, admitindo que chegou a pensar que talvez fossem um tipo de fruta de árvore. Luna responde, dizendo que isso é porque eles ficaram presos dentro de casa por muito tempo. Sua observação pega Hazel de surpresa, e ela percebe que agora faz sentido. Ela havia se perguntado por que parecia estranho que aquelas crianças tão espertas estivessem ali, considerando que a colheita e o cultivo são essenciais para a vida naquela região. Afinal, as pessoas que vivem ali costumam aprender a trabalhar com as plantações desde cedo. Agora tudo se encaixa para ela. As crianças só conhecem boas maneiras à mesa, indicando uma criação protegida. Hazel começa a suspeitar que as pessoas que cuidavam delas talvez tenham sido negligentes, já que as crianças precisam explorar e aprender por meio da experiência, o que exige estar ao ar livre. Essa constatação desperta algo dentro dela, e Hazel começa a pensar que talvez não devesse deixar que elas fossem embora, mesmo que seus pais viessem procurá-las. Ambas as crianças olham para ela quando, do nada,
Hazel pergunta se elas gostariam de visitar a vila. No entanto, à medida que suas palavras vão sendo absorvidas, sorrisos enormes e radiantes aparecem em seus rostos ao ouvir sobre a vila. Hazel diz que podem comprar comidas gostosas, assistir a acrobatas na rua e promete até comprar roupas bonitas para elas. As duas crianças ficam paradas, de queixo caído, maravilhadas com o cenário que ela pintou para elas. Sorrindo brilhantemente, Hazel declara que fariam tudo o que não podiam fazer em casa. De repente, Luca revela que teria sido tão bom se o irmão mais velho estivesse com eles, pegando Hazel de surpresa. Luna, rapidamente e de forma agressiva, sussurra no ouvido dele, perguntando por que ele está falando sobre algo assim. E se ela decidir nos levar de volta para casa? Hazel percebe, exatamente como imaginou, que a história da casa queimada era uma mentira. Luca, com um beicinho, afirma que realmente sente falta dele. Luna retruca, perguntando por que deveriam sentir falta de quem os abandonou. Os olhos de Hazel se entristecem ao ouvir a conversa deles. Ela não consegue evitar se preocupar com as condições em que viviam com os pais. Para ela, aquelas crianças abandonadas são a coisa mais triste do mundo. Hazel decide dar toda a sua atenção a elas. No mercado, ela pergunta para onde querem ir primeiro, sugerindo que talvez devessem comprar roupas. Luna puxa sua mão, querendo ir até a costureira. A dona da loja abre a boca para cumprimentá-las, mas a fecha instantaneamente, chocada ao perceber quem Hazel é. Hazel abaixa o olhar, pensando consigo mesma. Claro, elas vão ficar chocadas com uma bruxa indo à costureira. Ela sempre fez suas próprias roupas, enquanto o trabalho de fazer seus sapatos ficava para a fada. Mas agora que está ciente de que ficará com as crianças por um bom tempo, acredita que precisa se dar bem com os moradores da vila para poder fazer o que deseja. Com um sorriso brilhante, ela cumprimenta a dona da loja e diz que gostaria de comprar roupas e sapatos para as crianças. Mostrando um saco de dinheiro, Hazel assegura que elas não precisam se preocupar com isso. Tanto a costureira quanto a vendedora ficam chocadas ao descobrirem sobre as crianças. A vendedora não consegue evitar pensar que elas podem ter sido sequestradas e sugere que não deveriam aceitar pedidos de Hazel. No entanto, a dona da loja acredita que se Hazel tem dinheiro, então é uma cliente. Ela quer que a vendedora se apresse em vender algo e despachá-las rapidamente, temendo que Hazel possa se irritar e transformá-las em sapos. Luna, ouvindo a conversa delas, lança um olhar mortal e de repente grita, exigindo saber como elas ousavam insultá-las e questionando se as pessoas do campo tratam clientes assim. Com um gesto brusco, Luna agarra Hazel e seu irmão, e os três saem furiosamente da loja. Do lado de fora, uma senhora idosa se aproxima, insistindo que vai mostrar a eles o que precisam, apesar dos avisos de outras pessoas para não se aproximar muito de Hazel. A idosa ignora as advertências e se aproxima ainda mais. Observa que as crianças estão limpas e com a pele saudável, notando que não parecem ser pobres. Seu olhar, então, recai sobre o cabelo negro como a noite de Luna e seus olhos roxos penetrantes, fazendo Hazel se sentir nervosa. Sim, ela dispara, tentando aliviar a tensão. Deve ter havido uma família imperial entre os ancestrais delas. Depois de comprar alguns vestidos da idosa, elas seguem para a loja de sapatos. Os olhos de Luna brilham de excitação enquanto examina as opções. Ela expressa sua gratidão, mas não consegue evitar perguntar como Hazel consegue pagar por tudo aquilo. Como você ganha dinheiro? Questiona, curiosa. Uma mentira sai rapidamente dos lábios de Hazel. Eu vendo geleias e cogumelos. Na verdade, Hazel é extremamente rica. Na primeira vez que acordou e foi até o porão da casa, encontrou uma quantidade enorme de moedas de ouro. Não era dinheiro dela, mas como não tinha família, também não tinha ninguém com quem gastar. Hazel é arrancada de seus pensamentos ao ouvir algumas mulheres discutindo sobre a recompensa oferecida pelo Grande Duque. A recompensa era por informações sobre a Grande Princesa e o Grande Príncipe, que haviam sido sequestrados. Seus olhos se arregalam de choque, e até as crianças congelam no lugar. Preocupada, Hazel pensa o quão terrível deve ter sido o sequestro e cogita usar sua magia de teletransporte para encontrá-los. Ela pergunta às mulheres se por acaso sabem como essas crianças se parecem, enquanto as crianças ao lado dela ficam visivelmente apavoradas. De repente, um grito agudo chama sua atenção. Luna aponta para um coelho, exclamando que ele se parece com um Lulu. Hazel sorri e diz que é maravilhoso, pedindo a opinião dela sobre isso.
Contudo, a criança franze o senho e afirma: só existe um Lulu, e esse coelho não é ele. Nervosa, Hazel olha ao redor, apenas para perceber que Luna não está mais ao seu lado. Alarmada, ela chama pelo nome da menina e começa a correr desesperadamente, temendo que Luna pudesse ter sido sequestrada, assim como a princesa. Mas ela para abruptamente quando avista Luna por perto, arrancando alguns cartazes da parede. Luna olha ansiosa para Hazel, suas pernas tremendo incontrolavelmente. Quando o olhar de Hazel se fixa em um cartaz de procurados, Luna o rasga repentinamente, deixando Hazel confusa sobre o motivo de tal atitude. Luna mente, dizendo que queria desenhar um desenho, mas não encontrou nenhum papel. Hazel a repreende gentilmente, dizendo que ela deveria ter contado isso antes, e instrui Luna a falar da próxima vez. Pegando as mãos de ambas as crianças, Hazel anuncia que vão comprar papel e alguns lápis de cor. No caminho, ela ouve várias pessoas falando sobre o assunto. Em todo lugar, só se fala sobre o Grande Duque, pensa Hazel. Ela se pergunta se os boatos de que ele enlouqueceu têm a ver com isso. Imagina se os filhos dele são as crianças sequestradas, e se for o caso, elas devem ser muito jovens, já que, ao que parece, o casamento dele foi recente. Que triste, conclui, de repente. Ela suspira, dizendo que gostaria de ver o Grande Duque, com os olhos brilhando, deixando as crianças confusas. Hazel ouviu dizer que o Grande Príncipe é famoso por sua beleza. Ela deseja presenciar como ele ficaria com uma expressão de raiva. Descrevem sua aparência como tendo cabelos prateados, como se uma fada tivesse cuidadosamente capturado cada fio de luar e o disposto sobre seus olhos, que brilham como ametistas, como se fossem pedras preciosas esculpidas com perfeição. Dizem que nem os melhores escultores da época conseguem capturar sua beleza. Enquanto isso, o Grande Duque observa um retrato de Luca pendurado na parede, acariciando-o ternamente. Segura o coelho Lulu em suas mãos, pensando em como Luca está lidando sem o brinquedo, já que ele costuma ter pesadelos quando o coelho não está por perto. Reflete que, se algo acontecesse a Luna e Luca, ele não seria capaz de suportar. Mas antes que pudesse concluir o pensamento, a porta se abre bruscamente e um cavaleiro entra, exclamando que receberam um relatório de uma loja de costura na vila, perto da borda da Floresta Negra. Lá, foram vistas crianças que se parecem exatamente com o príncipe e a princesa, e que estão sendo chamadas pelos seus nomes verdadeiros. O cavaleiro também menciona que elas estão com a bruxa. Enquanto isso, Hazel se espreguiça, refletindo sobre como o dia foi divertido e ansiosa para cozinhar com os ingredientes que compraram. Ela também decide que quer desenhar com Luna e Luca, pensando em como o tempo parecia rastejar, mas agora passa voando. De repente, ela se assusta quando a porta se abre e Luca sai. Ele sobe em seu colo, e Hazel pergunta por que ele está acordado. Luca responde que estava com medo. Ela o cobre com um cobertor e o lembra de que Luna está ali com ele, dizendo para dormir. Luna aparece atrás e diz que também não está dormindo, subindo no sofá enquanto murmura que é pouco refinado dormir assim no sofá. Hazel sorri para ela, acariciando seus cabelos com afeto, e reconhece o quanto deve ser difícil para Luna cuidar do irmão mais novo. Ela admite que, se estivesse na posição de Luna, sem casa para protegê-los do vento e da chuva, sem comida para comer e sem adultos para cuidar deles, teria chorado e desistido logo no início. Luna, então, baixa o olhar, murmurando que o mundo lá fora é mais assustador do que ela pensava. Hazel a puxa para seu colo, elogiando-a por ter chegado até ali, e a tranquiliza dizendo que, a partir de agora, Luna pode deixar as responsabilidades adultas com ela e se permitir ser apenas uma criança de 7 anos. Quando Luna está prestes a adormecer, murmura o nome de Hazel e pergunta se elas podem ficar juntas para sempre. Hazel fica surpresa com o pedido repentino, mas responde suavemente que sim. Em seu coração, ela deseja continuar vivendo assim, juntas com as crianças. Silenciosamente, Hazel reza pedindo a Deus que permita que continuem vivendo felizes, apenas os 3, e espera que o pai das crianças nunca as encontre. Mas é tarde demais. O Grande Duque já está do lado de fora de sua casa. Na manhã seguinte, Hazel acorda e se espreguiça, sentindo o corpo enrijecido pelo sono. Fica surpresa ao ouvir uma batida na porta. Ao abri-la cautelosamente, é empurrada para trás quando a porta se abre violentamente, revelando o Grande Duque com uma espada apontada para ela. Ele declara que ela está sendo acusada de sequestro. Nesse momento, as 2 crianças aparecem atrás de Hazel e ela se preocupa.
acreditando que não é bom que vejam aquela cena. Com um riso nervoso, ela pergunta se ele é o pai das crianças sequestradas, assegurando que deve haver algum mal-entendido que ele não pode confiar nela. No entanto, antes que os cavaleiros possam pegar o bolo, Luna corre à frente deles, agarrando o prato e dizendo que ele não pode tomar o bolo, porque é deles. Azel tenta manter a compostura, percebendo que a situação está ficando fora de controle. Os cavaleiros ficam tensos, prontos para agir, mas o grande duque ergue a mão, ordenando que parem. Ele observa Luna com uma mistura de surpresa e preocupação. Luca, ainda agarrado à perna do grande duque, soluça entre lágrimas, declarando que Azel é quem cuida deles e que, sem ela, eles ficariam sozinhos novamente. O olhar do duque suaviza por um breve momento ao ouvir as palavras de seu irmão, mas ele rapidamente recupera sua postura severa. Virando-se para Azel, ele a encara, seus olhos intensos como gelo. O que você fez para ganhar a confiança deles assim? Ele pergunta em um tom baixo, mas ameaçador. Azel, ainda com o garfo na mão, respira fundo e tenta explicar. Eu apenas cuidei deles. Dei a eles o que precisavam. Atenção, carinho e, claro, um pouco de comida saudável. Ela gesticula para o bolo de cenoura, tentando quebrar a tensão. Os cavaleiros murmuram entre si, claramente desconfiados. Um deles menciona que a bruxa pode ter usado magia negra para conquistar as crianças, mas Azel, cansada das acusações, levanta as mãos em rendição. Se eu tivesse feito isso, você acha que estaria aqui discutindo comigo? Eu teria me teletransportado ou algo do tipo. Ela responde, sua voz carregada de frustração. O duque inclina a cabeça, considerando suas palavras, mas mantém a espada apontada para ela. Então Luna, ainda protegendo o bolo de cenoura, se aproxima de Hazel e segura sua mão. Ela não é má. Ela nos ajudou. Se você machucar ela, nós vamos embora e nunca mais voltaremos. A determinação na voz da menina faz o duque hesitar. Ele olha para os rostos das crianças, vendo a afeição genuína que sentem por Hazel. Seu coração, duro após anos de amargura e preocupação, começa a vacilar. Com um suspiro pesado, ele abaixa a espada. Muito bem, ele diz, sua voz mais suave, mas ainda autoritária. Eu não vou machucá-la, por enquanto. Mas você vem comigo até o castelo para explicar tudo. Hazel, aliviada, mas ainda nervosa, dá um passo para trás. E as crianças? Ela pergunta. O duque olha para seus irmãos e responde. Eles vêm também. Eles são minha família. Luna e Luca olham para Hazel, seus olhos grandes e cheios de expectativa. Hazel sorri para eles, tentando transmitir segurança, mesmo com o medo crescendo em seu peito. Tudo bem, ela diz suavemente. Vamos todos juntos. Enquanto o grupo começa a se preparar para partir, Hazel não pode deixar de pensar em como sua vida mudou drasticamente em questão de dias. E agora ela estava prestes a entrar no covil do lobo. Ou melhor, no castelo do duque. Ele então diz que precisa testar o bolo, acreditando que Hazel está tentando usar isso para transformar seus irmãos em fantoches. Em um movimento brusco, ele ordena que as crianças o sigam. Mas de repente Hazel, com uma voz firme, declara que eles não irão a lugar nenhum. Ele para, virando-se em choque quando ela afirma que as crianças lhe disseram que estavam sendo trancadas e negligenciadas. Por um breve momento, o semblante do duque se suaviza, mas logo ele recupera a postura rígida e ordena que seus irmãos sigam para a carruagem. Mas antes que pudessem sair, Hazel usa seus poderes para fechar a porta, bloqueando a saída. Você não pode levá-los, ela declara, com os olhos brilhando de determinação. E o que acontece se você os negligenciar de novo? O olhar do duque se estreita, sua expressão ficando sombria. Ele exige que ela abra a porta imediatamente. Um dos cavaleiros se aproxima, empunhando um machado e dizendo que a derrubará, mas Hazel, em desespero, grita. Eu posso ser uma boa guardiã para eles. O duque dá uma risada fria, seu olhar ficando ainda mais ameaçador. Eu conheço os rumores sobre você, ele diz, a voz gotejando desprezo. Como ousa prometer algo a eles? Ele avisa que, se encontrar qualquer evidência de que ela fez algo errado, ela será exilada, sem direito de retorno. Enquanto isso, as crianças agarram-se ao irmão mais velho, desesperadas. Hazel não come humanos, grita Luca, com os olhos marejados. Nós colhemos cogumelos juntos, e ela nunca fez mal a ninguém. Luna, com a voz trêmula, acrescenta. Ela nos protegeu. Por favor, não a leve embora. O duque, ainda acreditando que Hazel os manipulou, ergue as duas crianças nos braços. Chega, ele declara. Vocês estão voltando para casa.
Ele caminha com passos decididos em direção à carruagem, ignorando os protestos e lágrimas dos irmãos. As crianças olham para Azel, seus rostos tristes e desesperados, mas ele não se importa. Para ele, o mais importante agora é afastá-los da possível influência de uma bruxa. Azel, em pânico, corre até a janela da carruagem, batendo no vidro. Só um minuto, ela implora, a voz cheia de emoção. Mas o Duque ignora seus apelos. As crianças tentam acenar para ela, mas são levadas rapidamente para dentro da carruagem. Azel, sentindo-se impotente, observa enquanto o veículo parte, seus olhos fixos nos rostos abatidos de Luna e Luca. O som das rodas da carruagem se distanciando ecoa no ar, e Azel fica ali sozinha, sem saber o que acontecerá a seguir. Ela sussurra para si mesma. Eu prometo que vou encontrá-los de novo. Ela continua a implorar ao Duque para esperar um momento, mas seu rosto inexpressivo começa a demonstrar irritação. Quando finalmente consegue levá-lo ao limite da paciência, ele salta da carruagem e pergunta o que há de errado. Ela evita seu olhar nervosa, enquanto murmura que aqueles são os pertences das crianças. Ela quer que ele os leve. O Duque hesita por um instante, parecendo dividido, antes de decidir que não precisa de objetos amaldiçoados de uma bruxa. Ela baixa a cabeça, resignada, pensando que está certo, o Grande Duque provavelmente só lida com itens de qualidade superior. Também reflete sobre como, apesar de não atenderem aos padrões dele, as crianças foram como anjos para ela. Ele desvia o olhar, afirmando que não podem mais ficar. Luna chama o irmão pelo nome e declara com autoridade que ele não mataria Azel, enquanto Luca ordena que ele se apresse e pegue as coisas delas. O Duque, perplexo, provavelmente não está acostumado a receber ordens de seus pequenos irmãos, enquanto Azel observa as crianças com um olhar de afeto atônito, chamando-os de meus pequenos amendões. O Duque parece ofendido e ordena que seus irmãos entrem na carruagem, alegando que é perigoso. Eles obedecem, mas não sem antes agradecer a Azel por cuidar tão bem deles. Ele, chocado, pergunta o que eles querem dizer com isso, e eles o lembram de que foi ele quem sempre os ensinou a agradecer a quem os ajudava. O Duque suspira profundamente e, ao se virar, sua postura já não é mais ameaçadora e severa. Ele finalmente agradece a Azel por proteger seus irmãos mais novos com segurança. Um sorriso ilumina o rosto dela, mas é cedo demais para comemorar. No instante seguinte, ele lança um olhar disfarçado e murmura que ela provavelmente os manipulou. O sorriso desaparece de seu rosto em um segundo, deixando-a com uma expressão devastada. O Duque volta à carruagem e ordena que seus homens carreguem a bagagem da garota na parte traseira, partindo logo em seguida, deixando-a ali, sozinha. Ela deseja que eles fiquem saudáveis. Seus olhos parecem tão sombrios enquanto pensa, com remorso, em não ter cumprido sua promessa de estarem juntos para sempre. Sua família de estimação, com olhares preocupados, se aproxima enquanto ela se perde em pensamentos sobre as promessas que fez às crianças. A promessa de fazer o ensopado que elas tanto amavam no jantar ou de criar coelhinhos na fazenda, como elas queriam. Ela queria fazer tudo isso por eles, porque trouxeram cor à sua vida, antes tão solitária. E agora, pensando bem, ela percebe que nunca teve a chance de dizer obrigada. Seu cachorro esfrega o focinho em seu vestido, provavelmente percebendo a angústia em seu interior. Ele parece querer saber se ela está bem. Ela diz que está, mas as lágrimas que escorrem de seus olhos como gotas de chuva contam uma história diferente. Esfregando os olhos para enxergar melhor, ela se agacha e diz que, se estiver preocupada com as crianças, pode sempre enviar o cachorro para vigiá-las. E assim, do mesmo jeito que as crianças entraram em sua vida, elas desapareceram sem aviso. São 17 horas e o tempo. O tempo está perfeito. Luna mantém seu olhar afiado fixo no homem responsável pelos ingredientes, que tem o hábito de relaxar demais. Ela informa seu irmão que faltam cerca de 20 segundos, e até o momento o plano está correndo bem. 20 segundos depois, eles saem correndo como se estivessem com as caudas pegando fogo, com Luna anunciando que é hora de se mover. Não foi uma boa ideia. Luca tropeça e cai de cara no chão, ainda segurando seu coelhinho. Luna o observa, balançando a cabeça e dizendo que simplesmente não pode lidar com ele naquele momento, instigando-o a se levantar antes que sejam pegos. Ela se assusta quando percebe que o funcionário preguiçoso está voltando, quase gritando em pânico para que o irmão se apresse. De alguma forma, eles conseguem se esgueirar para dentro da carruagem no exato momento
em que o homem se prepara para partir. Luna sorri, declarando o sucesso da missão, mas falou cedo demais. No instante seguinte, as cortinas da carruagem se abrem bruscamente, e o grande duque aparece com os olhos semicerrados. Os irmãos ficam em choque, e Luna murmura: "Como ele soube?" O grande duque pensa consigo mesmo que, por mais espertos que sejam, ainda são apenas crianças. Eles realmente acreditaram que ele cairia no mesmo truque da última vez? No edifício principal do Grande Ducado, a empregada pede desculpas ao duque por não ter monitorado as crianças corretamente. Imponente em toda a sua glória, o Grande Duque anuncia a proibição dos gatos de smoking, provavelmente devido a Daisy ter sido pega. Ele insiste em checagens minuciosas de todos os que saem do Grande Ducado, e então volta sua atenção para Daniel, ordenando que se certifique de que a refeição seja preparada na cozinha, após ele inspecionar os ingredientes. À mesa de jantar, o Grande Duque está sentado no centro, com seus irmãos do outro lado. Ele diz a eles que o jantar desta noite é o que tanto desejavam, incentivando-os a encerrar a greve de fome. Ele também pergunta se eles sabem quantos dias se passaram desde que saíram da cabana e lembra que cumpriu sua promessa de não matar a bruxa. Luca exclama que quer mais um chocolate, o que faz o Duque perder a paciência, questionando quantos chocolates ele já deu ao irmão nessas 2 semanas. Ele geme, esfregando o rosto em frustração, pensando como é possível que as táticas infantis de seus irmãos sejam mais difíceis de suportar do que os esquemas do imperador, com os quais lida quase todos os dias. Ele não consegue evitar pensar porque as crianças não entendem a razão pela qual ele as vigia tão de perto. É porque ninguém sabe quando o perigo pode alcançá-los, como bestas demoníacas. O chefe se aproxima do Grande Duque e pergunta se deve trazer o prato especial. O Duque ordena que o faça. No instante seguinte, o rosto do chefe empalidece. Ele se pergunta se é real, se eles realmente gostam do cardápio, e o que acontecerá se o Duque o punir como fez com as babás das crianças. Ele se lembra de que elas já comeram a comida de uma bruxa, e como chefe da mansão, ele não pode se permitir perder para a bruxa. Quando ele revela o prato, as crianças ficam boquiabertas de surpresa, como se tivessem visto um fantasma. O prato diante deles é ensopado de carne com cenouras, preparado pelo chefe Harold do Grande Ducado. As criadas trocam murmúrios entre si, visivelmente chocadas. Ele inicialmente havia proibido o uso de cenouras. O pobre chefe solta um suspiro profundo, pensando que não pode ser comparado àquela bruxa astuta desse jeito. Luca pega uma colherada de cenouras e as empurra para dentro da boca, deixando o chefe completamente chocado. Até o Grande Duque parece surpreso ao vê-lo comendo cenouras primeiro. O chefe sente-se aliviado, achando que não precisaria se preocupar em ser demitido, mas esse alívio dura pouco, pois Luna solta um gemido de insatisfação e declara que as cenouras estão amargas. O Grande Duque diz a ela para falar de forma mais educada e nervosa, ela solta que as cenouras têm gosto de terra. Ela se vira para o chefe e ordena que pique as cenouras em pedaços minúsculos e as cozinhe completamente. Luca, hesitante, acrescenta que gostaria de comer o bolo de cenoura de Azel. O Grande Duque parece um pouco preocupado, enquanto lembra a Luca que já se passaram 10 dias desde que foram trazidos de volta. Sua atitude indiferente enche os olhos de Luca de lágrimas. De repente, Luna se levanta, agarrando o braço do irmão, e declara que eles deveriam ir agora. Eles correm para fora dali, enquanto o irmão grita para suas figuras que se afastam, já que a refeição ainda nem terminou. No quarto de Luna, os irmãos sentam-se com as costas viradas para o irmão, suas posturas espelhando uma a outra enquanto seguram os joelhos com força. O Duque declara que não haverá jantar para eles hoje, já que foram desrespeitosos. Luna, fazendo bico, responde que não importa. No entanto, no segundo seguinte, a boca de Luca cai aberta quando o irmão diz que, se é assim, não haverá chocolate por um mês também. Mas Luna parece impassível, murmurando que eles não precisam de chocolate. O pobre Luca parece dividido, mas determinado a ficar ao lado de sua irmã. De repente, Luna exige que tragam de volta a babá deles. Confuso, o Duque lembra que foram eles que a expulsaram. Ela era uma pessoa talentosa que eles haviam conseguido trazer do outro lado do Império, depois de uma luta para convencer a mulher, conhecida por criar as crianças mais problemáticas, a trabalhar para eles. Seus irmãos acabaram fazendo-a entregar sua carta de demissão. Luna, então, exclama que estava falando de Hazel, não daquela babá.
Pela primeira vez, o irmão parece realmente perplexo, murmurando para si mesmo, tentando entender o que Azel havia feito para eles. Ele se lembra de como os dois sempre trataram as babás como inimigas mortais. De repente, Luca dá um tapinha nas próprias costas e diz que Azel o acariciava assim. O Duque fica confuso por um momento e se pergunta se ela os bateu. Luna rapidamente desfaz essa ideia e declara que Azel não fica reclamando com eles, como o Duque faz. O Duque, um pouco magoado, percebe que está sendo comparado à bruxa maligna e tenta se defender, dizendo que ela os atraiu com sua casa de doces encantados. Luna rebate furiosa, avisando para não falar de Azel daquele jeito. Ela gesticula agressivamente para o próprio corpo e pergunta se parece que alguma parte dela está faltando ou se foi devorada por algum lugar. O Duque abre a boca para dizer algo, mas um leve puxão em sua manga o faz calar-se. Seu irmãozinho pisca os adoráveis olhos para ele, implorando para que o deixasse ir até Azel. Além disso, ele até desejava que o irmão se juntasse a eles. Fechando os olhos, o Duque insiste não, seguido por um definitivo. Absolutamente não. Luna aponta que sempre é um não. Quando ele alguma vez permitiu que fizessem o que queriam. Nesse momento, ouve-se uma batida na porta, seguida pelo pedido de Daniel para entrar. O Duque não responde de imediato, enquanto a realidade de nunca ter conseguido fazer o que realmente queria começa a pesar em sua mente. Ele desperta de seu transe quando Daniel avisa que uma carta do imperador chegou. Estarei lá imediatamente, ele responde, virando-se para sair. No entanto, ele para quando a voz de Luna corta o ar, gritando para ele ir embora, como fez da última vez. Ele percebe que ela está se referindo à expedição na qual ele esteve anteriormente. Porém, o que ele quer que eles saibam é que o tempo todo em que esteve ausente, ele pensou neles. A caminho, ele não consegue evitar pensar em seus pais. Ele já sabe que é o mais velho, o único adulto, e como chefe da família, é o único que pode proteger aquelas crianças. Não importa o quanto tente ser um homem justo, às vezes o fardo é simplesmente pesado demais. Por outro lado, Azel está à janela, observando a chuva cair pesadamente. Sentindo o peso da solidão, ela desvia a atenção para seus animais de estimação e comenta: está chovendo hoje de novo. De repente, o gato pula em seus braços, perguntando: quando os pequenos voltam? Azel lembra que fingiu estar irritado o tempo todo, mas, no fim das contas, também se apegou a eles. Seus olhos, tristes e assombrados, revelam que o apego é realmente assustador. Ela confessa ter enviado Daisy para o Grande Ducado alguns dias antes. O interior do Grande Ducado era espaçoso e cheio de comida, mas o mais importante, as crianças estavam bem. Depois de ter essa certeza, tentou se consolar com o bolo de cenoura que tanto gostava, mas foi nesse momento que percebeu que não conseguia mais comer cenouras. O cachorro sugere que ela adote uma criança. Azel rebate: quem deixaria uma bruxa adotar uma criança? E mesmo que isso acontecesse, as pessoas ainda apontariam o dedo para eles. O som de uma batida na porta tira de seus pensamentos. Ela não pode deixar de notar o aumento estranho de visitantes nos últimos dias. Ao abrir a porta, lança um olhar confuso para seu cão, que parece esperar que ela lhe diga para se ajoelhar e ir para a cama. Enquanto isso, o gato está hipnotizado pela figura à sua frente, incapaz de pronunciar uma palavra. Quando Azel finalmente dirige o olhar para a porta, a descrença toma conta dela. A figura à sua frente é alguém que ela menos esperava, o Grande Duque. Dias atrás, houve um decreto de Sua Majestade, o Imperador, que, mais uma vez, esperava. Por seus bravos serviços, ele amassou a carta nas mãos antes de jogá-la fora. Daniel apontou que não fazia nem um mês desde que o Duque havia retornado da última expedição. Ele concordou e perguntou quantas vezes já tinha sido só naquele ano. Contudo, ele acreditava que o maior problema era sobreviver cada vez. Isso o consumia. O que aconteceria com seus irmãos se ele deixasse o Grande Ducado novamente? Além disso, ele havia recebido o relatório sobre o bolo do alquimista e do farmacêutico, conforme solicitado. Enquanto folheava o conteúdo, um sorriso escapou de seus lábios. Ficou aliviado ao saber que era apenas um bolo comum e delicioso, nada prejudicial às crianças. É um alívio, repetiu. No entanto, ele se perguntou, será que era mesmo só um bolo? Daniel achava que não. A bruxa deve ter usado algum tipo de magia especial que ninguém conhece, ele sugeriu. Mas ninguém havia sentido nada de estranho. Daniel retrucou, dizendo que também não sentiu nada, porém o Grande Duque ainda achava tudo extremamente suspeito.
Uma bruxa maligna cuidando tão bem das crianças sem esperar nada em troca. Daniel concordou, mencionando um boato que dizia que ela assava pessoas em sua piscina. Revelou também que havia histórias de que ela transformava aldeões em sapos simplesmente porque não gostava de como a olhavam. E durante o festival de vinho do outono, ela supostamente havia transformado todas as uvas em ratos. E claro, não havia provas contra ela. O grande duque lembrou-se também de uma vez em que uma bruxa, com quem Hazel não se dava bem, morreu misteriosamente. E alguns anos atrás, Hazel havia mudado completamente sua aparência, e desde então, todas as ações malignas que ela cometera pararam. O duque achava tudo isso muito suspeito. Ele pensava no fato de que faltava apenas uma semana para a expedição. A imagem de Luna chorando veio à sua mente. Chamou Daniel, que ficou atento. Ele perguntou: "Você já foi um cavaleiro sagrado, certo?" Daniel respondeu, gaguejando um sim. Um sorriso maroto apareceu nos lábios do duque. Voltando ao presente, ele continua a encarar Hazel, que está à sua frente. Sentindo-se intimidada, Hazel baixa os olhos e, com a voz trêmula, pergunta o que ele está fazendo ali. Ela se pergunta se ele trouxe as crianças também, mas ao olhar para a carruagem, percebe que não. Há apenas um cavalo. Seu olhar pousa nas pegadas. O duque estuda o rosto dela, se perguntando no que ela está pensando tão profundamente. Ele chama seu nome e pergunta se ela poderia lhe conceder um momento de seu tempo. Surpresa, Hazel desperta de seus pensamentos e o encontra assustadoramente perto. Ela se pergunta por que ele está tão próximo. Cerrando os punhos, pensa em como ele a insulta, e em seguida a chama de senhorita Hazel com respeito. Para ela, é óbvio que ele veio pedir um favor. Provavelmente quer que ela use alguma magia proibida para seu próprio benefício. Com franqueza, ela o rejeita, virando-se de costas e dizendo que está ocupada. Chama seus animais de estimação, querendo ir colher cogumelos. Enquanto ele ouve, ela reflete que ele parece tranquilo, o que significa que nada aconteceu com as crianças. Nesse caso, ela acredita que não há necessidade de continuar a conversa lá fora. Ela olha para o sol brilhando intensamente. A chuva parou tão rápido. No entanto, ela está irritada, pois ele ainda segue em silêncio. O gato, balançando o rabo, declara que aquele homem tem cheiro dos pequenos. Ela repreende o gato suavemente, dizendo para não balançar o rabo, lembrando-lhe que ele é um homem mau. Ele também diz ao armário para agir como um cachorrinho na frente de outras pessoas, temendo que alguém possa notar o gato e o corpo do cachorro. O gato aponta que falar consigo mesma a faz parecer ainda mais suspeita. Ela olha de volta para ele e, com uma mistura de medo e nervosismo, pergunta por que ele está a seguindo. Sorrindo, ele responde que é um homem ocupado e quer resolver logo essa conversa. Ela sugere que ele poderia simplesmente ir embora. Logo percebe que está sendo incomumente fria, talvez irritada ao pensar em como ele maltratou as crianças e as abandonou. O que ele está tramando agora? Ele continua a segui-la e pergunta para onde estão indo. A floresta. Ela aponta que já estão na floresta. Ele então muda a pergunta. Por que estão indo lá? Ela pausa, achando-o insuportavelmente irritante. Olha para ele com um sorriso maldoso e anuncia que está levando o sangue nobre do grão-duque para o coração da floresta, para oferecê-lo ao grande demônio. O duque recua. Ela percebe que sua expressão de choque é idêntica à de Luna. O homem ofendido exige saber como ela ousa mentir para o governante dessas terras. Ela o ignora e se concentra nos cogumelos que encontrou. Ele se agacha ao lado dela, observando os cogumelos como se fossem uma espécie rara. Está curioso para saber por que ela os está colhendo. Ela fica tão confusa com a reação dele que basicamente se questiona. Para comer, obviamente. Ele sorri, imaginando que ela está sendo cautelosa por causa de sua presença. Ele diz para ela continuar e pegar o que precisa, enquanto aponta para um cogumelo tão venenoso que até uma mordida poderia ser fatal. Com um olhar perplexo, ela se pergunta se ele realmente acredita que as bruxas só colhem cogumelos venenosos. Ela pergunta se ele gostaria de comê-los, para que ela possa servi-los à vontade. No entanto, no momento seguinte, seu olhar se fixa em Daisy subindo em uma árvore para alcançar uma colmeia. Assim que o gato está prestes a tocar na colmeia com a pata, Hazel exclama frustrada que não aguenta mais. Ela se encolhe e se vira quando sente algo, apenas para encontrar Elliot apontando uma flecha diretamente para ela. A aura assassina no ar é inconfundível. Ela se pergunta se ele vai matá-la. O que ela fez para merecer isso?
No momento em que ele solta a flecha, ela usa sua magia para pará-la, incapaz de tolerar mais essa situação absurda. Quando a flecha cai no chão, ela fica chocada ao perceber que algo está errado. A flecha não era para ela. No momento seguinte, uma presença ameaçadora surge atrás dela. Ela se vira apenas para encontrar um urso. O urso não lhe dá muito tempo para reagir e avança contra eles. Enquanto correm por suas vidas, Elliot xinga baixo, lança um olhar furioso para ela e exige saber por que diabos ela salvou o urso. Sem confiar nela, ele pergunta sem pensar se foi ela quem invocou o urso. Ela retruca, dizendo que se ela tivesse invocado, estaria correndo agora com ele. Ele murmura que vai lidar com a situação. Ela ordena que ela se afaste, mas Hazel se recusa a deixar Daisy, que ainda está presa na árvore. Com um movimento rápido de sua magia, ela lança a colmeia na cabeça do urso. Por um momento, ela admira sua jogada inteligente, mas o pânico rapidamente se instala quando percebe que esse não é o momento para se vangloriar. Ela pergunta com urgência a Daisy se está machucada. Uma mão em seu ombro chama sua atenção. O homem quer saber se não teria sido melhor para ela se o urso o tivesse atacado. Ela cora percebendo o quão perto ele está. Pegando Daisy nos braços, Hazel exige saber: por que ela desejaria a morte de alguém que só viu 2 vezes? Ela se pergunta se esse homem tem paranoia ou algo do tipo, como aquelas pessoas que acham que todos estão querendo matá-las. Se ele for tão louco assim, faz sentido para ela o motivo pelo qual trancou seus irmãos. Ele segura sua mão com delicadeza e afirma que, se ela não quer que ele morra, talvez esteja fazendo tudo isso para ganhar sua confiança. Quem sabe, com essas mãos delicadas, ela tem invocado o urso só para derrubá-lo depois. Hazel se enfurece, mandando ele sumir. Quando a chuva se intensifica, ela se refugia em uma caverna e sem rodeios. Declara que não está interessada em ganhar sua confiança. Apenas precisa de um tempo sozinha. Ele se senta ao lado dela e pergunta se ela é responsável pela magia que controla o clima. Hazel responde com um simples não, ainda incerta do motivo de ele estar a seguindo. Enquanto seus olhos se demoram no rosto bonito dele, ele pergunta o que ela está olhando. Assustada, Hazel encontra seus olhos e percebe que ele também a encara. O olhar dele se desvia nervosamente, enquanto murmura para si mesmo. Por isso ela mudou sua aparência. Confusa, ela pergunta o que ele disse. Agora que Hazel pensa nisso, Daisy e Lady realmente mencionaram que a aparência da bruxa mudou de repente, alguns dias antes de Hazel possuir o corpo, logo após receber um baú cheio de moedas de ouro de um homem estranho. Ela se pergunta se o Grão-Duque sabe de algo. Hazel o questiona sobre seus planos, mas ele apenas responde que isso não é da sua conta. De repente, ele se levanta com uma expressão perplexa no rosto. Mais importante, o que ele aponta deixa Hazel intrigada. Que tipo de gato gosta tanto de água assim? Ele pergunta, apontando para Daisy, que está alegremente lambendo e brincando na água. Hazel joga uma toalha na cara dele, pensando que, se ele descobrir a verdade, tudo estará perdido. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, ela apenas diz para ele usar a toalha para se secar. Enquanto ele fica parado, congelado, ela o incentiva a não ficar ali como uma estátua, prometendo que não vai comê-lo. Depois de acenderem uma fogueira, ambos se acomodam. Ele seca o cabelo com a toalha e acaba espirrando água, irritando Hazel. Ela reclama do temperamento dele e não consegue deixar de se perguntar se esse é o mesmo homem que viu na floresta há poucos momentos. Como alguém assim pode cuidar de crianças? Perdida em seus pensamentos, ela o observa ocupado com algo e pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que está grelhando cogumelos porque está com fome. Ela protesta que aqueles são seus cogumelos, mas ele, com um sorriso arrogante, retruca. Eles crescem em suas terras, então pertencem a ele. Estreitando os olhos, ela pensa, é assim que ele quer jogar. Tudo bem, eu também tenho minhas maneiras. Ele encontra seu olhar e acrescenta. A maioria das mulheres nem pensaria em atacar um urso, certo? Ela aponta o óbvio, ela é uma bruxa. Com um movimento rápido do dedo, um bolo aparece em sua mão. O Duque olha para o bolo, não muito interessado em deixá-la comê-lo sozinha. Ela o provoca. E se ele tiver lançado um feitiço de marionete no bolo? Ele pergunta. E se você me transformou no seu marionete, o que aconteceria? Sorrindo para si mesma, ela responde. Então eu visitaria o ducado e conheceria as crianças. Confuso, ele a encara e diz, é só isso que você pensa. Informando que a investigação do bolo está concluída, ele afirma que não há nada suspeito nele.
mas ainda está intrigado com a forma como ela conseguiu subornar as crianças. Ela suspira sorrindo e lhe oferece um pedaço do bolo. Por que não vê por si mesmo? Sugere. Ele dá uma mordida e depois a provoca. Deveria ser grato por não ter virado um sapo depois de comer isso? Ela, no entanto, não se diverte e responde: eu não faço esse tipo de coisa. Ele a lembra de que alguns anos atrás ela fez exatamente isso. Os registros da investigação ainda estão nos arquivos. Levantando-se, ele declara que quer ir direto ao ponto. Está curioso sobre muitas coisas a respeito dela e acredita que as pessoas não mudam da noite para o dia. Não é fácil abandonar a vida que se viveu a vida inteira. Ele exige saber: por que de repente ela quer ser uma boa bruxa? Ela força um sorriso, mentindo descaradamente. Alguns anos atrás eu fiquei muito doente, e isso me fez me arrepender do meu passado. Refleti e decidi que a partir de agora vou viver uma vida boa. Ela termina a frase com risadas nervosas. Ele a observa com um olhar intenso e, calmamente, responde que não acredita nela. Seu olhar é tão penetrante que até ela sente o peso disso. Sua mente vagueia de volta ao momento em que lhe ofereceu o bolo e ele discretamente tirou seus próprios talheres. Será que ele realmente acha que vou envenená-lo? Ela se pergunta: se está tão desconfiado, por que vir sozinho ver uma bruxa? Mesmo da última vez, ele trouxe apenas alguns cavaleiros. E pensando bem naquele dia, ela sentiu um poder divino emanando dele. Embora nunca tenha encontrado o cavaleiro sagrado, percebendo-a perdida em pensamentos, ele pergunta no que ela está pensando tão profundamente. Ela rapidamente responde: você está aqui para me interrogar, não é? Ele diz que não é um interrogatório, apenas algumas perguntas. Ele está muito curioso sobre bruxas. Não, ele se corrige, está curioso sobre ela. Hazel quer saber: quando terminar de me questionar, você não está planejando me amarrar numa estaca para ser executada, certo? Ele a tranquiliza: não se preocupe, estou aqui porque preciso pedir um favor. Parecendo aborrecida, ela murmura: eu sabia. Ele parece chocado e pergunta se ela tem clarividência ou se ele simplesmente parece óbvio no que vai fazer. Ela diz que ficou claro no momento em que ele começou a chamá-la de senhorita Hazel, do nada. Ele admite que ela é bem perspicaz. De qualquer forma, ela informa que sua resposta ao favor é não. Ele fica pasmo, chocado por ela estar rejeitando seu pedido sem nem ouvi-lo. Ele a acusa de ser rude. Ela, por sua vez, o acusa de ser o grosseiro. Você não deveria se desculpar. Antes de pedir o favor, ele pergunta descaradamente: pedir desculpas por quê? Hazel fica perplexa com a audácia dele. Ela o lembra que ele a acusou falsamente de usar magia proibida. Ele continua a encará-la, mas no momento seguinte, admite que foi uma acusação falsa e que foi errado acusá-la sem provas, então gostaria de pedir desculpas. Ela fica chocada, pois ele se desculpou tão facilmente. Hazel começa a se perguntar se esse favor é realmente tão importante para ele. No entanto, logo ele proclama: mas você também não deveria se desculpar por manter meus irmãos com você? Ao ouvir isso, Hazel imediatamente responde que não sabia que eles eram seus irmãos. Ele a questiona: você realmente espera que eu acredite nisso? Ela percebe que ele tem razão, nem ela acreditaria nessa desculpa. Então ela anuncia que tinha seus próprios motivos e que ouviu dizer que as crianças estavam sendo negligenciadas. Hazel o encara e pergunta: quem em sã consciência tentaria devolvê-las a pais ruins? Os olhos dele escurecem perigosamente enquanto murmura a palavra negligência, sua voz carregada de malícia. Hazel o informa que as crianças disseram que estavam presas dentro da mansão. Ele parece surpreso e retruca: por que elas iriam querer morar na cabana de uma bruxa em vez de um palácio? Ele acredita que o mundo lá fora é perigoso para elas e lembra Hazel que a mansão tem 100 quartos, dezenas de jardins e até um lago. Ele está perplexo com o fato de as crianças chamarem isso de prisão e questiona: você está dizendo que sou um guardião pior do que uma bruxa? Ele se sente ofendido por isso. Hazel responde: considerando que você tentou me executar na frente das crianças, eu diria que você não é exatamente um ótimo guardião. Embora ele não refute, admite que perdeu completamente a cabeça naquela ocasião. Hazel suspira e comenta que, por mais nobres que sejam, crianças precisam sair e explorar o mundo. De repente ela murmura, quase inaudível, se ele sabe o quanto elas amam brincar na floresta. Contudo, os olhos dele refletem que ele não acredita ter cometido nenhum erro. Ele aponta que Hazel pode não entender,
Mas os nobres têm deveres compatíveis com seu status, e mesmo que as crianças gostem de se divertir, não podem viver apenas fazendo o que é prazeroso. Hazel concorda que isso pode ser verdade para os adultos, mas questiona se é realmente necessário impor limites tão rigorosos às crianças. Ela acredita que elas precisam de uma variedade de experiências enquanto são jovens. Hazel então menciona que, assim como ele, um nobre que sabe muito sobre cogumelos, o mesmo não pode ser dito sobre seus irmãos, que nem sabiam diferenciar cogumelos venenosos. Um leve brilho de diversão surge nos olhos do Duque, que apoia o queixo na palma da mão e murmura: "Parece que você já criou crianças antes." Um súbito sentimento de tristeza envolve Hazel. Sem hesitar, ela confessa: "Sim, já criei." Ela comenta que não eram seus próprios filhos, mas que cuidou dos filhos de outras pessoas, e que não pode voltar àqueles dias. Hazel rapidamente dispensa a conversa, sua tristeza velada por trás de um sorriso forçado. O pensamento atravessa, e ela diz: "De qualquer forma, há outra razão pela qual eu não poderia simplesmente mandar as crianças de volta." Hazel revela que as crianças disseram que ele as abandonou. Uma expressão sombria aparece em seu rosto, e ele solta um "o quê?" assustado. Ela o questiona: por que elas pensariam isso? Mas logo muda o tom, concordando que elas são apenas crianças, e pode ter sido um mal-entendido. Ela apenas se perguntou se eles tinham um relacionamento ruim. Percebendo a tensão no ar, Hazel usa sua magia para invocar chá e lhe oferece, mas para antes de entregar, quando ele admite que foi um mal-entendido, embora, em parte, seja culpa dele também. Ele explica com sinceridade que, devido a expedições, missões de subjugação e compromissos diplomáticos, tem passado longos períodos fora da mansão. Portanto, não é surpresa para ele que as crianças tenham começado a acreditar que foram abandonadas. Ele acredita que ainda são muito jovens para compreender as complexidades da vida adulta. No entanto, ele reforça que a segurança de seus irmãos é sua prioridade máxima, acima de tudo, e não quer que Hazel o entenda mal. Hazel fica triste ao perceber que o Grão-Duque realmente se importa muito com seus irmãos. Um pensamento fugaz passa por sua mente. Talvez ele não seja tão ruim quanto ela imaginava. Mas esse pensamento é rapidamente destruído pela voz dele. Sem veneno ao que parece, comenta, bebendo chá com uma graça irritante. Ela geme internamente, frustrada,